Domingo tem eleições, hein? Exatamente. Todo o Brasil, menos aqui no DF. Exatamente, Marcelo. E nós já estamos ao telefone com o doutor Alberto Luiz Rolo. Doutor Luiz Alberto Rolo é advogado especializado no direito eleitoral. Então vamos à entrevista, né, Marcelo? Doutor Alberto, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Revista Brasil. Bom dia. Bom dia, Walter Lima. É um prazer falar com você mais uma vez e com seus ouvintes. Pois não, o senhor está conosco em Brasília, Rio, também na Rádio Nacional da Amazônia e também no nosso estúdio em São Paulo, além das emissoras que compõem a nossa rede nacional de rádio. Mas eleições já prontas para serem realizadas, eleições municipais agora no domingo, doutor Alberto. E claro que a Justiça Eleitoral está, de alguma forma, chamando a atenção do eleitor para que ele compareça realmente às urnas. E, com toda certeza, essa pandemia da Covid-19 está jogando contra, portanto, a presença dos eleitores nas urnas. A pergunta é a seguinte: existe algum número de eleitores que, de alguma forma, possa garantir que aquele número de eleitores validou aquele processo eleitoral naquele município? Ou seja, se vier com um número abaixo, essa eleição poderá de alguma forma ser cancelada, adiada, suspensa? Na nossa legislação existe isso, doutor Alberto? Na verdade, não, Walter. A nossa Constituição diz que a eleição vai ser feita, vai ser calculada com base nos votos válidos. Então, os eleitores que comparecerem vão decidir, e aí não importa o número desse comparecimento. Agora, é lógico, um comparecimento baixo pode mostrar, além de um desinteresse maior, um receio de contaminação por conta da pandemia. Por isso, a Justiça Eleitoral está fazendo nesses últimos dias toda uma propaganda, né, de incentivo ao comparecimento dos eleitores, porque a Justiça Eleitoral está garantindo toda a segurança sanitária. Nós perdemos. Nós temos aqui, nós estávamos aí em contato, né, com o Walter Lima. O doutor Alberto, o senhor está com a gente ainda? O senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo. Então perfeitamente. Então vou prosseguindo aqui, nós perdemos nosso contato com o Walter Lima. Lembrando que os nossos ouvintes, né, nossa equipe está descentralizada exatamente por conta dessas regras de isolamento social. Doutor Alberto Luiz Rolo, o senhor acredita que nessas eleições municipais, eu chamaria de interferência ruim, claro, maléfica, de fake news, as redes sociais, o WhatsApp, terão peso na hora da escolha do voto? Ou será que o brasileiro aprendeu um pouco com as campanhas mais recentes, alertando para os riscos das fake news? Eu acho que melhorou. Em 2018 nós assistimos e experimentamos um aumento das fake news, uma influência grande das fake news. Agora, com todas as campanhas que foram feitas, os órgãos de imprensa, a própria Justiça Eleitoral, todo mundo massificando esse cuidado com as fake news, eu não vou dizer que aprendeu 100%, mas melhorou bastante. Eu tenho visto menos circulação de fake news, o pessoal já está esperto, já quando recebe não tem certeza, não repassa, que é uma das mensagens da Justiça Eleitoral. Então eu tenho visto menos influência. Não dá para dizer que não vai ter nenhuma, que vai ser zero, mas menos influência sim, com certeza. Significa que a gente está no caminho certo. Quem sabe em 2022 a gente já consegue estar vacinado não só contra a Covid-19, mas também contra a fake news, né? Sem dúvida. O Anchieta Filho é nosso apresentador em São Paulo, também tem perguntas aí para o senhor. Anchieta. Muito obrigado, Marcelo. Doutor Alberto Luiz Rolo, grande prazer em voltar a falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Anchieta. É sempre uma alegria falar com você. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que não é da sua especialidade, que é a questão da legislação eleitoral. Mas eu quero aproveitar o seu conhecimento para falar da apuração eletrônica, que a cada eleição vai melhorando, vai diminuindo o tempo no Brasil. Qual a sua expectativa para a divulgação dos dados nessa eleição do próximo domingo? Olha, Anchieta, na verdade, e é boa a sua pergunta, porque permite a nossa comparação com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então a gente dá de 1.000-0 nos Estados Unidos, nós somos bem melhores do que eles em vários sentidos, em vários aspectos, também na eleição e na apuração da eleição. A expectativa do TSE nem é minha, Anchieta, a expectativa do TSE, as urnas fecham às 17 horas, a expectativa é que em torno de 2 horas, entre 2 e 3 horas,
a apuração já esteja perto dos 90%. Então, entre 2 e 3 horas, a gente vai estar aí com mais de 90% das urnas apuradas, pelo menos nas grandes capitais, pelo menos nas grandes cidades, a gente já vai ter resultados definitivos. Então, até o final do domingo, da noite de domingo, eu diria que a gente vai ter, se não vai ter 100%, vai ter 99% das urnas apuradas com segurança. Isso é importante destacar, com absoluta tranquilidade e segurança, que aqui não tem nada de interferência, influência, fraude, não tem. Então, o cidadão eleitor brasileiro pode ficar tranquilo. Doutor Alberto Lisolo, o companheiro Walter Lima foi reconectado o contato com ele. Walter, é com você. Pois não, só, doutor Rolo, na avaliação do senhor, é uma eleição realmente atípica, essa eleição municipal deste ano, por conta justamente da situação que o mundo está vivendo, ou seja, a pandemia da Covid-19. Daí eu pergunto ao senhor, de quem é o maior desafio nessas eleições? Do eleitor, que precisa observar os cuidados sanitários devido à Covid-19, do candidato que deve manter-se distante do eleitor por causa dessa pandemia, ou da Justiça Eleitoral que precisa fiscalizar tudo? Olha, Walter, a Justiça Eleitoral fez o papel dela. A Justiça Eleitoral chegou até aqui, fez os estudos, colheu as opiniões médicas, sanitárias e conseguiu implementar esses elementos de segurança para garantir para o eleitor essa tranquilidade. Agora, lógico, cada eleitor individualmente tem as suas circunstâncias, os seus medos, seus receios. Tem gente que mora com parentes mais idosos, tem gente que faz parte do grupo de risco, então é normal que o eleitor tenha receio individual, não um receio coletivo, né? Um medo dele, e aí a decisão vai ser pessoal dele. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que nesta eleição, por conta dessas dificuldades todas, as dificuldades maiores foram dos candidatos. Os candidatos tiveram mais dificuldade em fazer campanha, principalmente porque é eleição municipal e nas cidades pequenas, no interior do Brasil, o candidato está acostumado a sair na rua, a cumprimentar os eleitores, a visitar os eleitores nas casas, a fazer pequenas reuniões, e isso ficou dificultado, e isso ficou bastante prejudicado. Então, eu acho que o maior prejuízo, os maiores prejudicados foram os próprios candidatos, a não ser aqueles que têm uma tradição já em redes sociais, que conseguem acessar facilmente as redes sociais, mas não são todos os eleitores que têm acesso. Imagina nos rincões do Brasil, não são todos os eleitores que têm um celular com acesso fácil à internet, ou mesmo um computador. Então eu acho que a maior dificuldade foi para os candidatos sensibilizarem os eleitores, sem dúvida. Nessa linha de raciocínio, numa eleição, quem ganha no voto pode considerar-se eleito aqui no nosso país? Sim, é aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa. A nossa Constituição fixa que vai ser eleito aquele que fizer a maioria dos votos válidos. Então, comparecimento dos eleitores, aquele que fez a maioria dos votos válidos, não é só que vai se considerar eleito, é o que a Constituição fala. Então, ele tem toda a legitimidade para governar. Porque aí, aquele eleitor que não foi, por várias circunstâncias, ele pode até dizer, olha, eu não votei nesse candidato, ele não é o meu prefeito, ele não é o meu vereador. Mas isso é um raciocínio moral, porque juridicamente e com base na Constituição, esse raciocínio está furado, está prejudicado. É eleito aquele que tem a maioria dos votos válidos, portanto, independentemente do comparecimento ser maior ou ser menor, quem fizer a maioria dos votos válidos vai ser eleito. E qual é a avaliação do senhor, já que para essa eleição os recursos que os candidatos e políticos estão utilizando são recursos públicos? Como é que o senhor vê realmente aí essa questão em termos de segurança, em termos de gasto, em termos de prestação de contas? Como é que o senhor avalia, doutor Alberto? Aparentemente, isso até foi, pelo menos aqui em São Paulo, isso foi até motivo de discussão nos debates, né? O Anchieta está aqui mais perto e depois até pode falar. O pessoal, houve acusações recíprocas. Eu não uso o fundo partidário, eu falo, você usa o fundo partidário. Então, parece que a sociedade vai começar a tomar conhecimento disso, né, da utilização desse dinheiro. Agora, não vejo gastos exagerados, justamente porque os gastos estão na internet e o eleitor pode conferir isso, confirmar isso. Não vejo, pelo menos até agora, gastos exagerados. Sempre lembrando que o fundo partidário, o fundo eleitoral é dinheiro público, né? Então, o eleitor, o cidadão, tem todo o direito de fiscalizar e cobrar. Então, me parece, até porque houve dificuldades, né, como a gente falou, em fazer campanha de rua, essas coisas, eu acho que eu vi menos material, eu vi menos carros com adesivos, eu vi menos adesivos
menos bandeiras nas ruas, menos pessoas nas ruas fazendo campanha. Então, acho até que houve uma diminuição de gastos. A gente vai ter esses números mais exatos depois da eleição, o que significa, de alguma maneira, um controle que é bem saudável, já que é dinheiro público. E houve até candidatos, houve partidos que disseram simplesmente que abriram mão de usar dinheiro público e também usaram isso como mote para conquistar os eleitores. Vamos ver, depois a Justiça Eleitoral vai consolidar esses números e a gente vai ter depois da eleição para poder falar mais precisamente sobre isso. Antes de voltar para o Marcelo, né, que é o nosso âncora no estúdio, doutor Alberto, qual é a avaliação do senhor também com essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atendendo, portanto, aí a um pedido, a uma solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para suspender as eleições em Macapá por conta justamente da falta de estrutura, no caso, a ausência total da energia elétrica. Como é que o senhor avalia essa questão? O que pode acontecer depois disso, doutor Alberto? Walter, me parece que não havia outra decisão a ser tomada. A gente está acompanhando isso, é notícia, né? Nos últimos 8 dias, me parece, que já tem mais de uma semana esse apagão lá no Amapá. Cria um monte de dificuldades para as pessoas, para os cidadãos, e não é que antes de falar da eleição, cria dificuldade para a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas está sendo prejudicado. E na decisão, e eu li a decisão agora de manhã, o ministro Barroso reflete isso, reflete que não há condições técnicas de fazer a eleição. Vamos lembrar, em Macapá, né, são 16 municípios, então não é no estado inteiro, é na capital, Macapá, que a capital é o maior município, tem mais de 200 mil eleitores, poderia ter, ou talvez tenha segundo turno, então dificulta a eleição sim. Então, atendendo a esse pedido do TRE, do Amapá, o ministro Barroso suspendeu só na capital. E na decisão dele, ele traz elementos importantes. Ele diz que consultou, ministro, consultei pessoalmente os responsáveis pela segurança pública na capital, e eles me falaram que estão existindo aí situações de conflitos, lógico, protestos, situações de insegurança, situações de aumento da criminalidade nesses últimos dias. Então, tudo isso gera, além da pandemia, como nós falamos, tudo isso gera mais insegurança para o eleitor, tudo isso gera mais medo, mais receio para o eleitor sair de casa. Então, ele coloca na decisão dele, como é que a Justiça Eleitoral pode obrigar um eleitor a sair da sua casa que já tem medo de ficar doente e agora vai ter medo pela sua segurança. Então, ele decidiu suspender. Essa decisão foi monocrática, mas ele mesmo já vai levar essa decisão para o TSE agora de manhã, nessa quinta-feira de manhã, e aí a expectativa é a marcação de uma nova data. Tem fundamento, o fundamento é no Código Eleitoral. O Código Eleitoral diz que se houver uma situação extrema que coloque em risco a segurança do voto e a segurança dos eleitores, o TSE pode decidir adiar a eleição. A expectativa, então, é saber qual é a nova data, porque vamos lembrar, a gente já falou disso aqui. A emenda 107, que adiou a eleição por causa da pandemia, diz que se houvesse adiamento de data de eleição, teria que ser até o dia 27 de dezembro desse ano, para não haver prorrogação de mandato, para não haver qualquer problema em relação à governabilidade dos municípios, né? Então, me parece que, dentro do raciocínio da emenda 107, embora o fundamento seja outro, o TSE tem que marcar novas eleições em Macapá até o dia 27 de dezembro também. E lembrando que pode ter segundo turno. Então não adianta fazer um primeiro turno dia 27 de dezembro e aí não dá tempo de fazer o segundo. Então teria que ser alguns dias antes, pode ser qualquer dia da semana, não precisa ser domingo, não precisa ter um intervalo entre primeiro e segundo turno muito grande, pode ser de uma semana só. Vamos ver o que o TSE decide agora de manhã. Pois não. O Revista está entrevistando o doutor Alberto Luiz Rolo, especialista no direito eleitoral. Marcelo Ferreira. A gente só tem a agradecer, né, mais uma vez aí pela atenção do Dr. Alberto Rolo aqui no programa Revista Brasil, sempre importantes colocações aí para levar, né, esse esclarecimento, essas informações aos nossos ouvintes. Dr. Alberto, muito obrigado aí pela participação mais uma vez com a gente, que um bom dia. Obrigado, Marcelo, eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade e estou sempre à disposição. Bom dia.